nem virtual e se e a data que vai ser, né? Bem, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje com a correção desse exercício, né? Nós vimos na aula passada, será no mesmo dia, porque aí nesse caso, se for no mesmo dia, você vai ter que optar, ou presencial ou virtual, né? Não foi uma ideia muito inteligente, não, mas tudo bem. Então vamos começar a corrigir esse exercício aqui, referente ao assunto que nós vimos na outra aula, né? Revisamos, porque o professor Michael já tinha passado para vocês sobre álcool. Então, nós vimos nomenclatura oficial e nomenclatura usual, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês a nomenclatura de Kolbe, tá? Não, não, não sei se ele passou para vocês. A gente vai ver isso para dar continuidade, tá bom? Então, nesse exercício diz assim a primeira questão. Sobre o etanol, cuja fórmula estrutural é essa que vocês estão vendo aí, H3C CH2OH. Identifica a alternativa incorreta, né? Alternativa errada. Então, sobre a incorreta, vamos lá. Apresenta cadeia saturada. Então, o que é uma cadeia saturada? Aquela que só tem ligações simples. Então, nós conseguimos observar que não tem nem dupla, nem tripla ligação. Então, essa está a afirmativa correta. Como eu quero a incorreta, vou retirar essa. É uma base inorgânica, né? Uma base inorgânica. Primeiro, o composto não é inorgânico, ele é orgânico, certo? Então, a resposta errada vai ser justamente a alternativa letra B. Aí, só analisando as outras. É solúvel em água? Claro, né? A gente consegue diluir álcool em água. É monoálcool? Sim, só tem uma hidroxila. Apresenta cadeia carbônica homogênea? Sim, porque você não tem nenhum heteroátomo entre carbonos, tá? Então, a alternativa aí errada, a que você iria marcar, seria letra B, tá? Vamos para a próxima. Qualquer dúvida, vocês vão perguntando, tá? Segunda questão. Dos compostos representados abaixo, qual pertence somente ao grupo do álcool, né? Aí a gente tem que lembrar, o que é um álcool? Um álcool é uma substância em que possui a hidroxila, o OH, ligado diretamente a carbono saturado. O que é carbono saturado? Carbono saturado é aquele que só tem ligações simples, tá? Diretamente a carbono saturado. Então vamos lá, analisar. A letra A é um álcool? Não. Letra A, a gente está vendo que é a hidroxila ligada a um benzeno. Eu disse para vocês que isso não era um álcool. Se tivesse hidroxila ligada a benzeno, isso aí era um fenol, que é a função que nós vamos estudar hoje, tá? A letra B, você tem aí um OH ligado diretamente a um carbono que só tem ligações simples. Então, a alternativa correta vai ser justamente a alternativa letra B. A outra, letra C, né, é um enol, ó. Hidroxila ligada a um carbono com dupla ligação. Então não é. A letra D é outro enol também, ó, o carbono com dupla ligação. Também não é, tá? E a letra E você não tem nem hidroxila. Isso aqui é um heteroátomo, né, um oxigênio, um heteroátomo, entre carbonos. Isso na verdade é um éter que nós vamos estudar, ok? Terceira questão. Eu tenho essas alternativas e eu quero que você classifique
se as substâncias são álcool primário, secundário ou terciário. Então, álcool primário está ligado a carbono primário. Álcool secundário ligado a carbono secundário. Álcool terciário ligado a carbono terciário. Né? Então, vamos lá. Me respondam aí. Essa letra A é primário, secundário ou terciário? Secundário. Secundário está ligado a um carbono secundário, né? Esse carbono central está ligado a dois, então vai ser álcool secundário. A letra B vai ser o quê? Secundário também. Álcool secundário também está ligado a carbono secundário. A letra C, Secundário também. primário, né? É o Nilson respondeu aí também, IM. Primário. Por que, Moisés? Ó, tá ligado a carbono primário. Carbono primário só tá ligado a um outro carbono, tá bom? Certo. Então, Leonilson, Emily, Luana, Beatriz, primário, né? Letra D, será o quê, pessoal? Isso, terciário, né? Leonilson, Emily. Terciário porque tá ligado a carbono terciário, né? Exatamente. E a letra D, será o quê? Aliás, desculpa, letra E. Isso, exatamente. Secundário porque está ligado a dois, mesmo que seja cadeia fechada, tá? Então, ligado a dois, secundário. Quarta questão. A quarta questão diz assim: o óleo de rosas tem fórmula estrutural igual vocês estão vendo aí. É incorreto afirmar, né? Então, vamos marcar o que tiver errado. É um álcool? Está correto, é um álcool. Mesmo tendo um anel benzeno, mas a hidroxila não está ligado diretamente ao anel benzeno. Então, é um álcool, sim. Vamos retirar, já que eu quero a incorreta. Letra B, possui um carbono terciário em sua estrutura. Isso é verdadeiro ou falso? Hein, gente? Possui um carbono terciário em sua estrutura. É falso? É falso. E esse carbono aqui, ele é o quê? Esse carbono que eu marquei aí com a bolinha, ele é o quê? Primário, secundário, terciário, quaternário? Cauane, Cauane, Cauane. Olhem direitinho. Quantos estão ligados a ele? Ele vai ser, como Moisés disse, assim, meio que será? Esse é terciário. Por que terciário? Isso, Natiele. Porque está ligado a três carbonos, tá? Então, realmente é terciário. Ah, desculpem, eu fui que me confundi, né? Vocês estavam dizendo que a afirmativa era falsa. Que leseira minha. Mas é falso, sim. Mas ele é terciário, tá certo? É um ciclano isso aí. Esse composto é um ciclano? Não, é terciário. Michele, eu não sei pronunciar teu nome, não. Desculpa a minha burrice, mas é Willa. Ah, então é Willa. Certo. Ah, beleza. Por isso, então foi melhor ter chamado de Michele mesmo. Então, é um ciclano, pessoal. Esse composto, letra C, é um ciclano. Eita, que eu vou dar uns cascudos em vocês. O que é um ciclano, pessoal? Professor, Oi.
O ciclano é aquele que apresenta ligações só saturadas, é? Exatamente. Cadeia fechada, apenas com ligações simples, né? Ligações Aí, saturadas. aí isso acontece como, por exemplo, um carbono se liga no outro carbono. Aí Assim, para ó. completar a ligação, Tá ele tem vendo, que tá vendo a se figurinha? completar com hidrogênio, é? Isso. Ah, tá certo. Obrigada. Entendeu? Ó, esse aí é um ciclano, né? Só com ligações simples. Um outro formando um triângulo, outro formando um hexágono. Tudo ligações simples, tá certo? Um outro formando um pentágono. Esses são ciclanos. Esse que você está vendo aí, não. Isso aqui é um aromático. Certo? Como Moisés aí sugeriu, aromático. Não é ciclano, tá? Aí a letra E já está de graça, né? Com essa pergunta. Possui um anel benzênico em sua estrutura? Sim. Eu só vou apagar aqui uma besteira que eu fiz, porque eu quero a errada, né? Eu detesto essas questões que vêm assim. Marque a errada. Porque aí você se confunde. Então a errada aí vai ser letra C, tá? Eu, na minha explicação, acabei deixando de marcar a resposta. Anel benzênico e anel aromático é a mesma coisa? Sim, Michele, é a mesma coisa. Anel benzênico ou aromático, que é justamente quando você tem o hexágono com a bolinha no meio, ou o hexágono com as três ligações duplas. Deixa eu só ajeitar aqui. O hexágono com as três ligações duplas alternadas. Professor, Oi, eu tenho uma pergunta. passa. Caso eu quisesse fazer essa fórmula sem fazer o anel aromático, eu poderia fazer as ligações saturadas entre os carbonos, como se fosse uma cadeia aberta, mais ou menos? Ou estaria errado? Você pegar esse anel benzênico e abrir ele, Sim. poderia, mas deixaria de ser aromático, né? Ah, entendi. Entendeu? Ele ia ter três carbonos com ligações duplas, uma cadeia aberta. Na verdade, ele ia ser um álcool insaturado com três ligações duplas. Se eu fosse abrir o anel benzênico. Mas não ia ser mais aromático, não. Ele ia ser um álcool insaturado. Ok? Ok, obrigada. Nada. Então, a alternativa errada é quando afirma que é um ciclano, que na verdade ele é um aromático, certo? Alguma pergunta mais aqui? Eu posso passar. Tranquilo? Então vamos para o próximo. Agora vamos aos nomes, tá? Eu tenho esses compostos aí na questão C, número 6, e quero que vocês escrevam a nomenclatura e o PAC, tá? Deixa eu ver se eu acho um espaçozinho aqui. Eu vou escrever a resposta aqui embaixo, tá? Já que essa questão 6 aí não tem como. Vou fazer aqui. Questão 6, letra A. Ó, então, nessa questão 6, primeira coisa, eu tenho um álcool, né, uma hidroxila ligada a um carbono saturado, né? Todos são saturados. E como a hidroxila está no meio, então tanto faz se eu numerar da esquerda ou da direita, tá? Vou começar da esquerda. Um, dois, três, tá? Então ele está no carbono 2. Sendo assim, são três carbonos próprios. Só ligações simples. Ah, hidroxila está no carbono 2, 2 ol. Não, não é isopropil, não, Moisés. O isopropil você só usa quando ele é
um radical. Nesse caso, ele não é um radical. Nomenclatura oficial, você só usa isopropil quando é radical, tá? Propano 2-ol, existe esse tipo de nomenclatura. Só que assim, hoje em dia não usa mais, Leonilson. Porque quando você fala propano, é um hidrocarboneto, tá? Então, nesse caso, você tira o O. Propan 2-ol, não tem um propano não, tá? Ou 2-propanol. Esse 2 poderia vir na frente. Então, você poderia escrever aqui, propan, né? São 3, prop. Só ligações simples, a hidroxila está no carbono 2, 2-ol. Ou poderia ainda vir 2-propanol. Seria uma outra forma de você escrever, tá? Vamos ver aqui na letra B. Na letra B, como a cadeia é maior, você tem que pegar a cadeia principal. O que é a cadeia principal? É aquela cadeia em que você tem a maior quantidade de carbonos, tem que estar presente o grupo funcional, tem que estar presente ah, as insaturações e o maior número possível de radicais, tá? Então, nesse caso, vai ser, eu posso escrever como sendo essa daqui, ó. Aí você pode dizer, professor, poderia começar subindo e depois subindo de novo ao invés de descer? Sim, tá? Desde que tenha a maior quantidade de carbonos. Então, o que é que você vai fazer aí? Se eu começar de cima, eu vou ter 1, 2, 3. Se eu começar de baixo, eu vou ter 1, 2, 3. Tá? Então, nesse caso, tanto faz se eu começar de cima ou começar de baixo. Tá bom? Então, vamos lá. Carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Como esta cadeia tem radicais, então o nome desse radical só tem um carbono, mete. Como é radical, il, ou ila, né? Então fica metil. E esse outro aqui também metil. Luana, Lili, Moisés. 2, 4 de metil, certo? São 5 carbonos pente, 3-ol. Beleza, é isso mesmo, tá? Porque aí vocês não podem esquecer. Primeira coisa que faz é colocar a numeração dos radicais em ordem alfabética, depois o nome da cadeia principal, tá certo? Então, como tem 2-metil no carbono 2 e no carbono 4, fica sendo aqui a letra B, 2,4 dimetil. São 5 carbonos na cadeia principal, pente. Só ligações simples, pentan. Como a posição está no 3, a hidroxila, 3-ol. Poderia ainda ser, faltou, Moisés, o an, tá? Para dizer que é ligações simples. Eu só percebi agora. Emily que colocou o an, porque aí você tem que indicar. Aí, professor, poderia ser também 2,4 dimetil, 3-pentanol, sim. Ainda é válida essa nomenclatura, tá? Ainda é válida. Bem, como a gente já começou aí, já passou das 8, eu vou colocar para vocês a chamada, tá? Só um segundinho. Aí quem for entrando depois, eu vou repostando. Pronto, é só acessar aí que vocês vão ter a chamada de vocês. Então, continuando. O C, a letra C, dá até para escrever aqui, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, cadeia principal. Aqui, cadeia principal.
Tem radicais? Tem. Também com um carbono metil. Tainá não está não conseguindo escutar direito? Você pode sair e entrar de novo, Tainá. Mais alguém está com problema no áudio? É o meu áudio que está ruim? Tatiele, veja se você está usando o seu e-mail institucional, certo? Pode ser o e-mail institucional que você não está logado com ele. Pensa que está, mas não está. Tá, então maravilha, vamos lá. Qualquer coisa vocês vão me avisando. Então, vamos numerar. Como a hidroxila está mais próximo da direita, vou começar a numerar pela direita. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 2 metil no carbono 3. Tá, qualquer coisa na tela, se daqui para o final da aula você não conseguir colocar, você me avisa que eu coloco a presença manualmente, tá bom? Então, Emily já sugeriu aí 3,3 de metil, botão ol. Isso, certo? Aí, professor, se eu não quisesse colocar botão ol, porque está no primeiro carbono, colocar só butanol, estava certo? Estava, certo? Nesse caso, hoje em dia, você ocultar o 1 também está correto. Então, ficaria aqui 3,3 but, porque tem 4 carbonos. Oh, desculpa, pessoal. Eu não coloquei o 3,3 dimetil, porque são 2 metis. São 4 carbonos na cadeia principal, but. Só ligações simples, an. E a hidroxila está no primeiro carbono, um ol. Ok? Aí vamos para a letra D. A letra D, cadeia principal, é essa daqui. Aí aqui em cima eu tenho o quê? Ó, eu tenho um metil. Embaixo eu tenho o quê? Um metil. E aqui, pessoal, do lado esquerdo, que eu circulei agora, o que é isso? C2H5. Que radical é esse? Vocês lembram? Se são 2 carbonos e é um radical, tá? Com 5 hidrogênios, vai ser um etil. Isso, Luana, etil. É uma forma de você representar um etil de cadeia com a cadeia molecular, né? Na forma molecular. Então, vou numerar como? Vou numerar da esquerda ou da direita. Olha só, se eu for pela esquerda, preste atenção, se eu for pela esquerda, eu vou aí colocar 1, 2, 3, 4, certo? A hidroxila está no carbono 4. Se eu for pela direita, 1, 2, 3, 4 também. E aí? A minha prioridade é direita ou é esquerda? Aqui tem a ramificação mais perto, não? Certo. Só que se você prestar atenção, eu tenho uma ramificação mais próximo da direita. Então, correto. Certo? Aí, então, eu observei errado, mas eu vou explicar algo que eu tinha imaginado. Na minha cabeça, louca, eu tinha visto metil aqui, ó. Nesse lugar de azul que eu estou colocando. Aí é justamente a explicação que eu vou dar, mesmo não sendo essa a realidade. Se você tivesse uma situação como essa que eu coloquei, não fosse onde o metil está, e onde Moisés já citou aí que tem que começar pela direita, porque o radical mais próximo é pela direita, está certo. Mas e se tivesse no mesma situação? O C2H5 à direita e o metil à esquerda, né? Aliás, o contrário. O C2H5 à esquerda e o metil à direita. Então, qual seria a melhor opção, já que os dois radicais estão na mesma posição?
nesse caso, aí sim você daria prioridade ao etil à esquerda, né? Porque aí você tem que levar em consideração se os radicais estão na mesma posição, o radical mais complexo, o radical maior. Então, se tivesse nas duas na mesma posição, eu começaria obrigatoriamente pela esquerda, porque o etil seria maior do que o metil, tá? Isso é uma possibilidade. Como não é, vamos fazer o nome de acordo com a realidade, tá? Então, nomenclatura aqui pela direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aí é sugerido 5-etil, 2,4-dimetil. Como o etil está no carbono 5, metil está no carbono 2 e no carbono 3. Certo? Aliás, no carbono 2, no carbono 2 e 4. Então, vou começar pelo dimetil ou vou começar pelo etil? Ordem alfabética. Lembra? O di não vai influenciar, não é? Porque di é quantidade, não é posição. Então, o correto vai ser o quê? 5, posição 5, que está o etil, 5-etil. Depois, a posição dos metis, 2,4, dimetil. E depois, a posição na quantidade de carbonos na cadeia principal, hept. Só ligações simples, an. Posição da hidroxila, carbono 4, 4 ol. Então, 5-etil, 2,4-dimetil, heptan, 4-ol. Emily só errou a posição do etil. Ok? E a última, letra E. Cadeia fechada, não tem ramificação. Sendo assim, não precisa colocar numeração da hidroxila, porque não tem um outro que indicaria numeração. Não precisa colocar. Cadeia fechada, ciclo. Só ligações simples, ciclano. Como tem 4, but, só ligações simples, an, hidroxila, ol. Exatamente Professor, isso. Ciclo butanol. Pode falar. tem que colocar a nomenclatura em ordem alfabética, né? Isso. Aí, por que não colocou 2,4 metil e depois 5 etil? O Que o D dimetil, porque este dimetil, ele não é levado em consideração como sendo prioridade em ordem alfabética. Porque di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, tudo isso é quantidade. Então, quantidade não é levada em consideração em ordem alfabética. Por isso que o dimetil não vem primeiro. Agora, se fosse isopropil, certo? Isopropil, isobutil, aí sim. Se fosse isopropil, aí o isopropil vinha primeiro do que o etil. Porque, no caso, o iso não é quantidade, é posição. Deu para entender? entendi, obrigada. Por nada. Então, a última questão, 11ª. As essências artificiais são destinadas ao uso de perfumaria e saboaria, para a composição de perfumes de flores. Assim, a essência artificial de rosas é constituída de geraniol, citronelol, formiato de citronelila, butirato de citronelila, tá? Então, a nomenclatura oficial do citrolenol, tá? Que é esse composto que está aí, vai ser o quê? A gente vê que tem um álcool insaturado, né? Que tem uma ligação dupla. Primeira coisa é você numerar
a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a cadeia principal. O que eu circulei aqui vão ser radicais, né? Radicais do tipo metil, porque só tem um carbono. Então, a primeira coisa que você vai fazer é colocar o nome dos radicais, a posição e o nome dos radicais. Então, está no 3 e está no 7. Então, seria 3,7 dimetil. Depois, a quantidade de carbonos na cadeia principal, oct. Tem dupla ligação. A dupla ligação começa em que carbono? 6. Então, 6, como é dupla, em. E a hidroxila está no primeiro carbono, 1 ol. Então, 3,7 de metil, oct 6 em 1 ol. A alternativa aí, letra D. Dúvidas? Professor, deixa eu tirar outra dúvida com o senhor. Fala. Aí onde tem o carbono 3. Se tivesse, tem uma ligação embaixo, né? De um carbono, aí se tivesse outra em cima, aí eu colocaria 3,3 metil ou eu colocaria 3 de metil? Se fossem 2 metis, seria 3,3 dimetil. Entendi. Porque o Obrigada. 3 é de um metil e o outro 3 é do outro metil. Entendi. Aí, obrigatoriamente, você tem que dizer a posição de todos. Ok? Bem, então aqui a gente encerra essa nossa correção e vamos aí para a continuação do nosso conteúdo, né? Deixa eu ver aqui o conteúdo de vocês, só para a gente dar sequência. Ó, quem não fez a chamada, vou colocar mais uma vez aí. Faça, tá certo? Coloca a chamada para não esquecer. Então, na aula passada a gente viu o álcool, né? A nomenclatura oficial do álcool. Vimos também a nomenclatura usual, tá certo? Nomenclatura usual. Faltou só comentar a respeito aqui sobre a produção do álcool do etanol e tudo mais, a parte prática. Só que antes dessa parte prática, eu vou colocar aqui para vocês o outro tipo de nomenclatura, certo? Nomenclatura, que é a que está faltando. Nomenclatura de coube. Ou também chamado nomenclatura do carbinol. Então, o que é a nomenclatura do carbinol? Na verdade, o que é o carbinol? O carbinol é isso aqui, ó. É o C, é um carbono, certo? Vamos colocar assim um CH2, porque não necessariamente eu preciso ter algum ligado a ele, mas digamos assim, o CH2 ligado à hidroxila. Então, esse carbono ligado à hidroxila, este carbono ligado à hidroxila aqui, certo? Com a ligação livre, esse carbonozinho, ele vai se chamar carbinol, certo? Ele é quem vai ser considerado nessa nomenclatura como um radical, um grupo funcional, seria o grupo funcional carbinol, tá certo? E vou mostrar a diferença para vocês entre a nomenclatura oficial, a nomenclatura usual e a nomenclatura de cor, tá bom?
E como é que a gente faz essa nomenclatura? Como é que a gente escreve? Certo? Vai ser o nome dos radicais, nome dos radicais, ligado a este carbono que vocês estão vendo aí, certo? Então, é o nome dos radicais ligado a este carbono, mais a palavra carbinol. Então, vai ser o nome dos radicais mais a palavra do carbinol. Então, quer dizer, professor, então quer dizer que todo carbono, toda substância, né, todo álcool, eu posso colocar a nomenclatura de Kolbe? Não, não pode. Você só vai pegar a nomenclatura de Kolbe caso o composto que está sendo colocado ele apresente estrutura em que você possa verificar quais são os radicais ligados ao carbinol, ligado a esse carbono aí que vocês estão vendo. Se por acaso aparecer dupla ligação, se for uma cadeia maior, não tem como colocar o nome do Kolbe, não, nomenclatura do Kolbe, não. Tá certo? Tem que ser uma cadeia mais simples, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer um print que eu posto lá para vocês isso aí. E fiz um print. Pronto. Posso apagar? Então vamos para os exemplos, tá? Exemplo 1. Vamos começar. Se tiver só um carbono, se tiver assim, ó, H3COH. Então, se eu vou escrever a nomenclatura oficial desse composto, um carbono é MET, só ligações simples AN, mais hidroxila, OL. Então, seria metanol. Se fosse usual a gente coloca álcool, certo? A quantidade de carbono mais a palavra, né, ílico. Então ficaria álcool, met, mais ílico, metílico. Então, álcool metílico. E a nomenclatura de Kolbe, certo? Ó, se você observar, só tem um carbono. Se só tem um carbono, não tem nenhum radical ligado a este carbono, então o nome dele vai ser simplesmente carbinol. Carbinol. Isso só vai ser utilizado para um carbono, tá? Vamos lá. 2. Agora, H3C, CH2OH. São dois carbonos. Oficial. São dois carbonos et, só ligações simples an. Hidroxila, como ela só pode estar no primeiro ou no segundo carbono e tanto faz, ol. Então, é etanol. O etanol, usualmente, como é chamado? Lembra, no nome usual, primeiro a palavra álcool, depois quantidade de carbonos mais ílico. Então, álcool, se são dois, et mais ílico, álcool etílico. Deixa eu ajeitar isso aqui. E se fosse na nomenclatura de Kolbe? Tá? Aí o que é que acontece? Aí você vem analisar. Quem é o carbinol? Ó, esse aqui, ó. O de verde é o carbinol. O que sobra é radical. Então, como é o nome deste radical que está em vermelho? Metil. Então, é o nome do radical presente em ordem alfabética mais o nome do carbinol, que é o que está de verde. Então, vai ser metil carbinol.
Alguma dúvida, pessoal, nisso aí? Beleza. Vou tirar mais um printzinho. Vou apagar e vou para a próxima, tá? Eu vou colocar esses prints que eu estou tirando no Classroom para vocês poder acompanhar por lá, tá? Vamos lá. C. Vamos aumentar agora. Eu vou fazer H3C, CH2, CH2OH e vou fazer letra D, H3C, CHOH, CH3, tá? Então, vamos lá. Nomenclatura oficial. Vou fazer logo os dois, tá? Nomenclatura oficial do de cima. Eu tenho que numerar, né? Para ser oficial, tem que ter numeração. Numeração só existe no oficial, não esquece. Só no oficial. Então, 1, 2, 3, porque tem que começar da extremidade mais próxima da hidroxila. Já na letra D, essa numeração tanto faz, porque está no meio, né? Mas eu vou começar da direita, já que tanto faz. 1, 2, 3. Pronto. E aí, nomenclatura oficial. São 3 carbonos, prop, só ligações simples, an, posição da hidroxila, 1. Então, 1 ol. Propan, 1 ol. Ou 1 propanol. No de baixo está no carbono 2. Então, é a mesma nomenclatura. Os compostos são semelhantes, porém, a hidroxila não está no carbono 1, está no carbono 2. Então, vai ser propan, 2 ol. Quando você vai fazer o nome usual, aí as diferenças já são maiores. Porque no nome usual, você vai levar em conta, certo? O composto, o radical. Usar isso aqui como radical. Usar isso aqui na letra D como radical. Na letra C, qual é o nome deste radical? É propil, certo? É um propil, o nome do radical. Já o da letra D não é um propil, é um isopropil. A ligação livre está no carbono central. Então, vocês têm que estar atentos na nomenclatura usual nisso aí. O de cima é um propil, né? Ligação na extremidade. Antigamente era chamada de N-propil, né? Que estava na extremidade, era chamada de normal ou normale, tá? Hoje em dia acabou o N, não tem mais, é só propil. Então, de cima, propil, de baixo está no carbono central, isopropil. E como é que fica o nome do usual? Então, na letra C, álcool. Como é um propil, então fica álcool propílico, propil mais ílico, propílico, tá? É um propil, propílico. Isso, no centro, Leonilson. Se estiver dividindo a cadeia no meio. A ligação livre, né? Se estiver dividindo a cadeia ao meio. Já na D, tá? Não vai ser um propil, vai ser um isopropil. Então, a nomenclatura dele vai ser álcool isopropílico, porque é um isopropil, tiro o il e entra o ílico, né? Então, isopropílico, ok? E a nomenclatura de Kolbe? Nomenclatura de Kolbe. Como é que fica? Na letra C, você tem que separar quem é o carbinol. O carbinol vai ser esse que eu estou colocando aqui de vermelho.
Esse é o carbinol. E o que é que está ligado ao carbinol? O que é que sobrou aqui, ó? Esse é um etil, tá? Então, como é que fica o nome dele? Etil mais a palavra carbinol. Já no de baixo, na letra D, eu tenho o central como sendo carbinol. Aí do lado esquerdo eu tenho um metil. Do lado direito eu também tenho um metil. Então, como é que fica nessa situação? Metil, metil fica dimetil carbinol. Se tiver dois carbonos, um de cada lado. Tá, eu vou fazer, Juliana, esse exemplo então. Isso, só pode existir o carbinol se for com um OH. Se for com mais de um, a nomenclatura carbinol não se aplica, não pode ser colocada. A nomenclatura usual, Michele. A usual, você vai escrever como? A nomenclatura usual. Álcool mais o nome do radical, né? O nome do radical ligado ao OH. Você tira o il e coloca o ílico. Ou melhor dizendo, álcool mais prefixo mais ílico. Isso é uma forma simples da gente escrever. Álcool mais prefixo mais ílico. Mas a palavra, a forma correta de se expressar não seria prefixo. Seria nome do radical, tirando o il e entrando o ílico. Por exemplo, propil, tira o il, entra o ílico, fica propílico. É isobutil, tira o il, entra o ílico, fica isobutílico, certo? Por exemplo, terquibutil, tira o il, fica terquibutílico. E assim consequentemente. Deu para entender, Michele? Juliane, sobre o couve, deu para entender melhor? Quer que eu faça o outro composto? Ah, beleza. Beleza, então. Aí vocês, no exercício que vocês vão fazer hoje, certo? E eu vou enviar para vocês hoje, tem justamente uma questão, uma questão lá que tem vários compostos para que vocês escrevam as três nomenclaturas. Do jeito que eu fiz aqui, oficial, usual e couve. Se puder, ok? Se for possível. A oficial sempre é possível, sempre. Mas a usual e coube nem sempre é possível, tá bom? A ISO, Michele, porque se você prestar atenção, o OH, a hidroxila, está no carbono central. Então, todas as vezes que a ligação livre ou o grupo funcional está no carbono central, certo? De um composto, é mais usado quando você tiver três carbonos ou quatro carbonos. Tem com mais, sim, mas geralmente a gente só usa com três ou com quatro. Aí a gente usa o iso. Então, por exemplo, nesse caso aí são três carbonos, está dividido ao meio, isopropil. Se fosse quatro carbonos dividido ao meio, seria isobutil, tá? E assim, consequentemente. O iso é usado nessa situação. Ah, tem usual? Ah, tá, Leonardo. Deixa eu fazer outro exemplo. Eu vou apagar esse e vou fazer mais um aqui.
Quando o coube estiver no centro. Não, não é coube, não. Sim, sim, entendi. Exatamente. Você pode usar essa ideia. Mas cuidado que são nomenclaturas diferentes, viu? Uma coisa é usual, outra coisa é oficial. Mas sim, você pode usar essa ideia, Michele. Ó, deixa eu só mudar aqui o exemplo, aí eu vou mostrar uma dúvida que Juliana tinha perguntado e outra que você tinha perguntado também. E Leonils perguntou sobre a questão de possível ou não possível. Vamos lá. Vamos colocar aqui, letra ABCD, letra E. Vamos colocar a seguinte situação. Ó. Eu tenho aqui CHOH, não, é, Vou ajeitar isso aqui, tá? É isso aqui. Deixa eu só consertar que ficou feio aqui. Já sei agora como é que eu faço. Vamos colocar esse. O espaço é pequeno aí para escrever aqui é muito ruim, mas tudo bem. Pronto. Deixa eu ver outra situação aqui. Pronto. Então vou ver nesses casos aí. Primeira nomenclatura oficial, tá? Na nomenclatura oficial, o que é que você vai fazer? Cadeia principal, vou colocar de azul aqui, ó. Cadeia principal. Esse aqui vai ser um metil e eu vou numerar a partir da hidroxila. 1, 2, 3. Então, como seria o nome oficial desse composto? O nome oficial desse composto seria 2-metil. São 3 carbonos próprios, só ligações simples. Um ol. Deixa eu ajeitar aqui, senão não dá. 2-metil, propan, um ol. Certo? Então, o nome desse aí, oficial. Nome oficial, que eu sei que como a dúvida vai ser lá na usual e no coube, então vou fazer logo o oficial de todos, tá?
oficial desse outro. Oficial desse outro, o que é que você vai fazer? Ó, cadeia principal vai ser o quê? Se tiver maior quantidade de carbonos, tá? Aí aqui, vou numerar. 1, 2, 3. O nome deste radical aqui é fenil, né, do benzeno, vai ser o fenil. E o outro vai ser o metil. Então, vou colocar em ordem alfabética, fenil começa com F é primeiro, do que o metil começa com M. Então, a primeira coisa vai ser, ó, 1 fenil, 1 fenil, 1 metil. Vou colocar embaixo, tá? Nome da cadeia principal são 3 prop, só ligações simples AN, 1 ol. Oh, não tem por que separar esse AN, não. Foi mal. Propan, 1 ol. E o do outro, oficial. Cadeia principal, o de cima vai ser radical. Vou numerar a partir de quem? Tanto faz, né? 1, 2, 3. Então ele vai ser o quê? Ele vai ser 2 metil, 3 carbonos pró, só ligações simples AN, né? 1, como aqui não dá, eu vou colocar aqui descendo. 1 ol, certo? 1 ol. Agora, vamos lá. Nomenclatura usual. O primeiro tem como ter nomenclatura. Ah, tá. Obrigado, Luana. Leseira minha aqui. São 2 ol, sim. 2 ol. Certo? Vamos agora à nomenclatura usual. Então, nomenclatura usual, eu vou considerar todo o composto como sendo um radical. Certo? Então, que radical é esse em que eu tenho todo o composto? Ele é um isobutil. Esse, nos radicais, é um isobutil. Aí eu tiro o il e coloca o ílico. Então, não esquece de colocar o álcool primeiro. Então, o usual daqui, tá? A nomenclatura usual seria álcool isobutílico, certo? A nomenclatura usual seria tudo que está de vermelho aí, circulado de vermelho. É o isobutil, então seria álcool isobutílico. Aí você diz, professor, e a letra F? Tem algum radical? Se eu pegar tudo isso aqui, tudo isso, tem algum radical? Não existe, certo? Então, a nomenclatura usual para esse composto aí não existe. Alguma dúvida no que eu fiz? Então vamos para o outro. O outro existe? Aí você pega aqui, ó. Tudo isso aqui. Tem um radical parecido com isso? Tem. Certo? A ligação livre está no carbono terciário. Então é terc-butil. Tiro o il e coloco o ílico. Então fica aí usual
álcool terc butílico, certo? Álcool terc butílico. E a nomenclatura do coube? A nomenclatura do coube, eu vou pegar aqui o que está de verde, eu vou chamar de carbinol. Aí, qual é o radical que sobra? Só a parte de cima, certo? Só essa parte de cima aqui, ó. Eu estou circulando de verde. Essa parte de cima é chamado de quê? Isopropil, porque tá ligado, a ligação livre está no meio. Então, isopropil. Com o carbinol fica em coube, ou tal K, fica isopropil carbinol. Aí, nessa outra, na letra F, tem a nomenclatura de coube. Aí você vê, ó, esse central aqui é o carbinol. Os outros, existe radical? Sim, existe. Esse primeiro radical que eu estou circulando de verde, ele é o metil. Esse outro, ele é o etil. E esse aqui é o fenil. Então, você vai e coloca em ordem alfabética. E do de coube, deixa eu colocar aqui, vai ser etil, fenil, metil, mais o carbinol. No outro, tem? Sim, tem, ó. Pega o carbinol e eu tenho, ó, 2, 3 metil. Então, vai ser o quê? Na nomenclatura de Kolbe, eu vou ter aqui trimetil carbinol, certo? Carbinol. Trimetil carbinol. Alguma pergunta? Porque na letra G é terc butílico, no usual, né, Bia? É porque a ligação livre está no carbono terciário. Ó, a ligação livre, deixa eu colocar aqui de outra cor, laranjinha, ó. Onde eu estou botando aqui o asterisco, feio desse jeito, mas esse carbono aí marcado com asterisco central, ele é terciário, né? Terciário é aquele que tem 3 outros carbonos ligados a ele, né? Então, como ele é um carbono terciário, e o nome do radical seria terc-butil ou terc-butílico. Beleza. Não, não tem não, Leonilson. Se a cadeia for muito grande e você não conseguir identificar os radicais que estão ligados ao carbinol, você não pode colocar a nomenclatura de Kolbe, não. Ô, professor, Oi. essa letra E, ela está sendo no usual um isobutil, porque o carbono que está tendo ligação é o 2, que no caso está sendo do meio. Isso. Mas se fosse no carbono, no último carbono, que tivesse ligação, aí não ia ser isobutílico, ia ser Não, só. seria terc-butílico. É. Seria Aí, terc-butílico, que é sempre o eu que vou usar. acontece na letra G. Se você olhar a letra E, é justamente o que você está dizendo para a letra G. Aí, quando for. Quando for nos últimos carbonos ou no primeiro, eu não vou colocar prefixo? Quando for o quê? Quando eita, esqueci. Entendi, nas extremidades. Vai ter prefixo também? Não, não, não Ou vai ter só prefixo, no não. meio? Antigamente tinha. Antigamente o prefixo era N. Era N-propil, N-butil, N-pentil. Só que esse N foi retirado, não é usado mais o N, não. Aí usa só pentil, propil, butil. Não usa mais, não, tá? Tá bom.
Pronto, então essa nomenclatura, eu já tirei esses prints e vou mandar para vocês, junto com o exercício eu mando para vocês, tá? Anexado, que é para vocês dar uma olhadinha com mais calma em casa. E vai ter a gravação também para que vocês possam fazer o acompanhamento, tá? Então vou tirar essa tela para a gente continuar nossa apresentação. Ó, pessoal, só tem 30 pessoas que participaram da chamada, faltam duas, tá? Tem alguém que não fez? Se não fez, é bom fazer para não se perder. Porque teve um caso de uma menina no segundo ano ontem que deixou para fazer no final. Aí, quando eu cancelei, porque quando eu terminar a aula, eu bloqueio a chamada porque quem não estava não tem como participar. Ah, Natiele, tá. Mas qualquer coisa você me manda uma mensagem que eu acrescento no final. Eu só consigo acrescentar quando eu gero a planilha. Aí eu consigo fazer isso. Vou sim, Michel. Vou colocar ainda hoje no Classroom. Então vamos lá, vamos só concluir esse slide, que é para poder acrescentar para vocês. Eu gosto de acrescentar quando eu concluo, né? Porque aí a gente vai vendo passo a passo. Né? Então, o álcool ele é produzido nas usinas, né? Alcooleira, né? Onde geralmente você tem aí usina de álcool e açúcar, produz álcool e açúcar, né? E é produzido a partir de quê? Da cana-de-açúcar. Certa matéria-prima é da cana-de-açúcar. Mas, professor, eu posso extrair álcool de outra fruta, de outra substância, de outra planta que não seja é, a cana-de-açúcar? Sim. Toda, todo tipo, toda substância, sim, tudo que você imaginar de planta, tudo de imaginar que você imaginar de planta, que você puder fazer uma fermentação alcoólica, todo tipo, você vai ter produção de álcool, certo? De soja também, de algaroba também, de várias frutas, de várias frutas. Porque a gente sabe que naturalmente a fruta já tem é, açúcar, né? Que é a frutose, tá bom? Mas de outras plantas a gente consegue fazer esse tipo de fermentação, né? A fermentação nada mais é do que o fato em que você tem a planta, certo? Quando ela já tem uma quantidade de açúcar, é melhor, porque facilita. Mas você tem a planta, você adiciona o fermento e há a produção do álcool. De que maneira essa produção acontece? Né? O micro-organismo, certo? Ele se alimenta do açúcar e excreta, né? Ele libera o álcool. Tá? E isso quando a fermentação ela é feita na ausência de oxigênio. Porque esse tipo de fermentação, a fermentação alcoólica, ela é anaeróbica, certo? É com ausência de oxigênio. É por isso que tem que ser num ambiente fechado, em que não entre oxigênio, porque o micro-organismo ele vai se alimentando do açúcar que está presente ali na solução, né, naquela matéria, ele vai produzindo do açúcar, vai consumindo o açúcar e vai liberando dois produtos, CO2 e o álcool. O álcool fica diluído na solução e o CO2 ele fica no ambiente, certo? Então, essa é a produção alcoólica, né? A fermentação alcoólica. A fermentação acética, que a gente vai ver mais na frente, quando a gente for ver ácido carboxílico, né? A fermentação acética é aeróbica, aí já é diferente, já precisa do oxigênio. Os micro-organismos eles necessitam de oxigênio para se reproduzir, certo? E fazer a fermentação em si. Então, fermentação alcoólica, ela é anaeróbica, com micro-organismos que respiram através de
não vivem, não sobrevivem com oxigênio, sobrevivem com gás carbônico, tá? E liberam álcool. Já a fermentação acética, você tem uma respiração dos micro-organismos aeróbica, tá certo? Respiram oxigênio e não liberam álcool, liberam ácido acético, ou, melhor dizendo, vinagre. Na verdade, é ácido acético. O vinagre é uma solução de ácido acético, tá certo? Então, libera ácido acético. É bom chamar o nome correto. Então, forma de produção. O caule da cana é triturado nas moendas nas usinas e origina o caldo, né? A garapa. Aí você pode, professor, é a mesma garapa que a gente toma o caldo de cana? É exatamente aquele mesmo caldo de cana que é utilizado, que a gente bebe, certo? Esse caldo de cana com pão doce é bom demais, viu? Então a gente vai, é, ou com pastel também é muito gostoso. E aí você pega aquele caldo de cana, né? A garapa, e coloca para fermentar. Adiciona lá o fermento, né, para agilizar. Normalmente ele já fermenta, mas a gente adiciona, é uma delícia. A gente adiciona mais fermento que é para agilizar, tá? E tem alto teor de sacarose, né? Tem alto teor de açúcar e serve como matéria-prima para produção do etanol. O bagaço que sobra é queimado e produz eletricidade utilizada pela usina. Então nada da cana se perde, né? A garapa vai virar álcool e açúcar e o bagaço é utilizado para queimar nos fornos, né? Para queima nos fornos, para que possa aquecer as caldeiras. E assim evita uma maior quantidade de uso de lenha, evita, tá certo? Em algumas usinas, né? Usinas mais modernas, não se usa a queima, né? Se tem fornos elétricos, né? Uma parte é elétrica, outra parte é que utiliza a queima, mas não queima de madeira, não é utilizado nada de madeira. Ó, os fornos que utilizam a queima utilizam o bagaço da cana, tá certo? 100% bagaço de cana, tá bom? E aí, após ser filtrado, que na verdade você tem o fermento, né? O que é fermentado. Você tem o caldo, que ele recebe mais fermento, ele é fermentado, e aí você tem duas situações. Você tem o caldo, que contém álcool e alto teor de açúcar. E aí o que é que acontece? Esse caldo ele é filtrado, né, para tirar o bagaço, é tirado o bagaço. O bagaço ainda que sobra do caldo, ele também é jogado, é incinerado, tá certo? É jogado para ser queimado. O caldo é fermentado, né? Com a solução de leite, de levedura, certo? Água e ácido sulfúrico. Professor, ácido sulfúrico é colocado. Esse ácido sulfúrico que é colocado é mais para dar uma equilibrada no pH. Como não vai beber isso aí, como não vai tomar, não tem problema, certo? Porque para a situação aí não vai interagir. E outro, o ácido sulfúrico, ele vai usar como catalisador para poder ajudar a liberar o álcool, para o álcool ser evaporado mais facilmente, tá certo? Após essa fermentação, no caso é uma segunda fermentação, né? Ele é centrifugado, então passa por uma centrífuga, certo? Ele fica tipo num liquidificador, tá bom? E bombeado para as colunas de destilação. Então, na destilação, esse caldo, né, esse novo caldo, ele é aquecido em torno aí de 90 graus, que vocês estão vendo, e é transformado em álcool, certo? Aí você pode dizer, professor, e o que sobra? O que é que faz com o que sobra? Bem, da fermentação, o que sobra, tá certo? Dessa segunda fermentação, o que é que eles fazem? Eles bombeiam eles usam como solução para irrigar o novo plantio de cana-de-açúcar. É por isso que quando vocês passam, né, se alguém já teve essa oportunidade, já passou em frente a uma plantação de cana-de-açúcar, uma plantação maior, certo? Você sente um cheiro muito forte como se fosse caldo podre. E isso é justamente esse caldo que não é utilizado, que não é destilado e que é rico, né, muito rico aí
em nutrientes e é usado para irrigar as plantações. Não usam água para irrigar as plantações, usam esse caldo, certo? Aí parte nesse terceiro ponto aí, antes de ser adicionado, né, mais levedura, e tal, uma parte dessa solução não é acrescentado levedura, água, ácido, não é feito. Ela é separada e é levado para ser feito o açúcar, tá certo? Então, nesse terceiro ponto aí, parte é usado para colocar álcool, né, para se transformar em álcool, a maior quantidade, cerca aí de 70% a 80% dessa produção, e cerca de 20% e 30% é utilizado para fazer açúcar, já que a produção de açúcar não é tão grande como a produção de álcool. O consumo, na verdade, de açúcar, né? Não precisa ser tão grande como o de álcool, tá bom? Então, como eu já tinha comentado, ó, o álcool ele pode ser extraído de milho, beterraba, né? Várias frutas aí e até de madeira. Também é possível fazer isso, tá? Todas as bebidas alcoólicas contêm certo teor de álcool e são classificadas em bebidas destiladas e não destiladas, certo? Existe essa diferença. Como assim, professor? Bem, bebida destilada é quando a bebida passa pelo processo de destilação. A cachaça, o uísque, certo? A tequila são bebidas destiladas, passa por processo de destilação. Tem bebida que não passa por processo de destilação, certo? O vinho não é destilado, o vinho não, o processo do vinho ele não passa por destilação, certo? Cerveja não é destilada, tá certo? Não passa por processo de destilação, tá? Mas todas têm teor alcoólico, todas. Ou maior ou menor tem. O excesso de álcool no sangue é um grande problema na sociedade, certo? O problema maior do excesso é justamente você tem duas vertentes. Primeira vertente, o problema que causa ao consumidor. O consumidor que ele passa a usar isso em excesso. Na verdade, o álcool ele é classificado como droga lícita, né? Você tem drogas ilícitas e drogas lícitas. A droga é algo do mesmo jeito que uma medicação. Um remédio, ele é uma droga lícita, tá certo? Dependendo do tipo de remédio, é uma droga lícita. Na verdade, a droga nada mais é do que uma substância química que vai alterar o funcionamento do organismo. Seja benéfico ou maléfico, mas vai alterar. Então, é uma droga. Agora, drogas é, benéficas são aquelas que podem vir a ajudar, certo? A auxiliar o seu organismo. Só que nenhum tipo de droga, independente se é benéfica ou maléfica, a maléfica não deve ser usada, mas a benéfica não deve ser usada sem prescrição médica, porque não deve ser usado de maneira aleatória, que em vez de melhorar um problema, vai causar dois ou mais, tá certo? Então, tanto que se você vê algumas farmácias, né, recebe o nome de drogarias, que justamente é um estabelecimento que vende droga, drogaria, certo? Do mesmo jeito que um local que vende pastel, pastelaria, tá bom? Por isso que tem o nome aí de drogaria. E aí, os remédios, né? Existe remédios com prescrição e existe remédios que são classificados como tarja preta, tarja vermelha e tarja preta. Tarja vermelha é aquele medicamento que já tem que ter uma observação e que pode causar, certo? Se não for prescrito, é diferente dos tarja verde, né? Ou amarelo, em que você é tipo, sei lá, dipirona, que você compra para dor de cabeça, tá certo? Então aí é vendido sem receita médica. O tarja vermelho ele já é vendido com receita médica, mas ele já tem um controle mais ameno, certo? Mas tem que ter um controle devido à questão de tomar em excesso e vir a causar problemas diversos. O tarja preta ele só é vendido por prescrição médica e a receita fica uma cópia lá na farmácia, que é justamente para que haja um controle de saber para onde é que vai esse medicamento e o médico ser responsabilizado, ou a farmácia ser responsabilizada, caso haja algum problema
desvio, tá certo? E aí, o álcool e o cigarro, ele também é uma droga, e são drogas que são lícitas, ou seja, que se vende, né? Tem toda a propaganda contra o cigarro. A gente sabe que o cigarro faz mal à saúde, a gente sabe que o cigarro causa câncer pulmonar, certo? E não só de pulmão, como de garganta também, de esôfago, dentre outros problemas. Porque o problema do cigarro, ele contém o quê? Muitas substâncias tóxicas. Ah, professor, mas existe aquele cigarro eletrônico. Ele não é tão agressivo. Vai nessa. Se não fosse agressivo, não se chamava cigarro, tá? Não tinha a mesma composição, não tinha nicotina. A nicotina por si só, certo? Já é um problema, porque tem anéis benzênicos. Contendo anéis benzênicos, são cancerígenos. É, tem essa situação aí, Moisés, né? Aí o pessoal vai, não, mas eu não fumo cigarro, não. Eu gosto de narguilé, né? Aí, narguilé é mara, né? Não, não causa problema, não. Causa problema do mesmo jeito, tá certo? Tudo aquilo que é ingerido no seu corpo, que não há necessidade de ser ingerido, tá certo? Que não vá causar nenhum bem porque você está se tratando de algum problema, então é sim mais um problema na vida da pessoa, tá? A maconha é, assim como o crack, assim como o LSD, assim como a heroína, a cocaína, são drogas ilícitas, né? É que além de causar um problema, ainda dá cadeia. Ainda tem essa situação, certo? Ainda tem esse probleminha, né? Que além de ser causar mal, né? Ele ainda vai dar cadeia pro camarada. Ainda tem isso, tá certo? Mas, de qualquer forma, aí você tá, mas existem estudos em relação a cannabis para tratamento? Sim, existe. Em alguns países isso já está avançado, tá certo? Eles são usados para tratamentos específicos. Mas no Brasil, por enquanto, ainda é algo que é muito discutido, tá certo? Mas ainda é uma droga ilícita, certo? Faz mal. Tudo que altera o seu corpo, o seu organismo faz mal, tá bom? Então, tudo que altera o seu organismo faz mal. Agora, existem alterações que são necessárias, como alguns medicamentos, porque realmente você precisa se tratar, e tem outros que não há necessidade, mas a pessoa vai e consome. Então, está indo por risco próprio. Um dia, certo? Ou não, a pessoa acha um caminho errado e se estrepa, né? Tem essa situação, tá bom? E aí vem o álcool. O álcool é vendido, é a droga, né? Sim, aí o cigarro e o álcool é justamente porque são lícitas, porque são permitidas, porque há um grande arrecadação, uma grande arrecadação do governo em cima dos impostos do cigarro e da bebida. Como constantemente, já há vários anos, tem uma campanha muito forte em cima do cigarro, certo? Você tem aí uma maior diminuição na arrecadação do imposto. E ainda tem a venda disso aí, tá certo? Mas do álcool, você tem uma arrecadação brutal, né, em relação ao álcool nas bebidas, né? Arrecadação financeira aí por parte do governo nas bebidas. Por isso que não tem uma propaganda mais pesada em cima, certo? Nos Estados Unidos, por exemplo, e alguns outros países, há uma verificação, né, uma atuação muito forte aí da polícia na fiscalização em relação à ingestão, venda e consumo de bebida por menor. Menor de 18 anos, se algum local vender, o camarada é autuado, é preso na hora. O vendedor ele é preso se for pego vendendo bebida a menor de 18 anos. Certo? É tanto que você vê em vários filmes norte-americanos, né, os mais jovens falsificando carteira de identidade, pedindo para um adulto comprar, pronto. Ali é porque você percebe a fiscalização que lá é pesada.
tá certo? Da cadeia, assim, da cadeia para quem comprar e entregar ao menor, da cadeia para o vendedor, da cadeia para o distribuidor, é bem complicado. Aqui no Brasil isso bem, no Brasil algumas coisas são bem diferentes, né? E aí, além do problema da bebida, você tem o quê? Do excesso da bebida. O excesso da bebida está ligado o quê? A problemas de coma alcoólico, por exemplo. O camarada começa a beber, ele começa a perder a noção, perde a função de estabilidade do corpo, perde também pode vir a perder a consciência, e pode entrar em coma alcoólico. Quer dizer, quando você consome álcool, tá? Você tem um teor alcoólico no sangue maior, tá? E aí você passa a exigir do fígado, que o fígado é quem faz a filtração do sangue. Então ele normalmente ele vai filtrar o líquido, a água que tá, né? Como não tem água, tem álcool. Quanto mais álcool, vai sobrecarregando o fígado. É por isso que problemas de fígado, né, são constantes em quem tem cirrose, por exemplo, né? Cirrose hepática, né? Porque justamente o fígado ele começa a filtrar o álcool, ele não é feito para filtrar o álcool, né? Aí vem um outro agravante, é o álcool junto com direção, certo? Você tem aí casos de morte do motorista e pior, causa de morte dos passageiros e do pedestre que não tem nada a ver com a situação, não estava nem na festa, mas às vezes causa acidente matando famílias por conta disso, tá? Porque a bebida, em determinadas quantidades, tá, Michele, ela afeta há danos no cérebro. Justamente como está dizendo aqui, ó, a ingestão habitual de grandes quantidades de álcool causa danos irreversíveis ao cérebro, ao coração, ao fígado, além de provocar alterações de comportamento. Esses danos ao cérebro, justamente um deles, coincide em atacar justamente a parte de memórias, tá certo? Algumas pessoas que dizem, mas eu não me lembro o que eu fiz. É safadeza, lembra sim. Mas aí para dar uma de esquecido, porque fez alguma besteira, passou alguma vergonha, tá entendendo? Aí diz, porque eu não lembro o que é que eu fiz. Mas tem gente que realmente é comprovado cientificamente que causa problemas no cérebro e causa problemas justamente nessa questão da memória, tá bom? Mas em vários casos, não entra nessa onda não, certo? É migué de quem está querendo aparecer quando bebe e depois dizer que esqueceu. Não esquece não. A vergonha que faz com que a pessoa minta descaradamente, tá certo? Os governos têm feito publicidade para tentar diminuir ou, se possível, acabar com a dependência alcoólica. Fora do país, em outros países, você tem sim essa publicidade contra a bebida, né? Aqui no Brasil é só aquela história. Se beber, não dirija, né? Pronto, só algo desse tipo. E ponto final. Não misture bebida com direção. Pronto, é a propaganda que existe no Brasil. Diz assim, olha, é proibido beber, causa isso, e do jeito que faz com cigarro, não faz com bebida. E aí você vê que os maiores patrocinadores dos grandes eventos no Brasil, certo? São justamente Skol, né? Kaiser, Brahma, Antártica, e aí você vai, tá? Efeitos no comportamento humano provocada por diferentes concentrações. 0,05%, sensação de bem-estar, visão reduzida e euforia. Aí, essa quantidade mínima é justamente a que é pega no bafômetro. Você bebe um copo de cerveja, pode ser pego no bafômetro e já pode ganhar uma multinha aí bem considerável de quase R$ 1.000 ou mais. Tá? A 0,10%, deficiência de coordenação e confusão mental. Tá? A 0,15, grande dificuldade de coordenação e resposta dos fatos externos. Então, aí aquele famoso 4 já não consegue fazer, tá certo que cai. 0,20% depressão física e mental. É aquele bêbado que já fica jogado lá, chorando, né? Ô, Rita, volta desgramada. Pronto. Aí já começa a chamar por Rita. Aí 0,30 fala indistinta, né? Ele já um pouco a mais, o cara já não consegue falar. Já tá, é o bebinho que já tá enrolando a língua, né? Pra falar, ele não consegue falar.
Então já está meio assim, a língua já não funciona direito, né? 0,35 estupor, o camarada já fica lá, paradão, só respirando, tá certo? 0,45 entra em coma alcoólico. Esse 0,35 é aqueles bebinhos que vai para glicose, tá certo? Que na antiga micaranda, nas festas que tem por aí, o camarada, os amigos arrastam ele para tomar glicose, aí depois de um tempo, em vez de ele ir para casa, ele vai beber de novo, tá certo? Então é esse, chega no estupor, tá? E o 0,45, coma alcoólico, tá bom? O cara entra em coma alcoólico, tá? Meu avô, ele chegou num ponto em que ele entrou em coma alcoólico, né? E acabou vindo a falecer. Isso de tanto que foi bebendo ao longo dos anos, né? E acima de 45%, o camarada bate as botas e vai conversar com o São Pedro, entendeu? Então ele morre aí. O uso do bafômetro, a gente vai encerrar, tá, pessoal? O uso do bafômetro é utilizado, né, pela polícia para detectar a questão do teor alcoólico no sangue, e as leis estão ficando cada vez mais duras, tá certo? Se apresentar no Brasil 0,06%, o camarada já recebe a multa aí. Essa suspensão da carteira de 6, né, a 3 anos, isso aí já está maior, tá? Essa lei já modificou, tá certo? Aí tem só tratando mais algumas coisinhas, mas eu vou mostrar para vocês, eu vou enviar para vocês. Essa parte é mais curiosidades e alguns outros assuntos relacionados a álcool, tá certo? As aplicações, tá bom? Então, pessoal, nós encerramos nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, você